Olá meninas, vamos então para o nosso segundo vídeo de compilado de receitas, tá bom? Então hoje eu vou começar mostrando para vocês essa opção de salada, que é uma salada de repolho cremosa. Então eu peguei aqui o meu bowl, né, a minha tigelinha onde eu vou colocar a salada, e eu coloquei um pouco de repolho. Eu tenho o branco com o roxo, como eu falo para vocês, é o que eu compro, já compro fatiado. Tenho cenoura ralada, então eu já deixo tudo prontinho dentro da minha geladeira, como são coisas que eu uso praticamente todos os dias, né, nas receitas, então eu deixo tudo fatiadinho já, para ficar mais fácil de fazer, né, no pouco tempo que a gente tem para cozinhar. Agora eu vou colocar, eu tenho aqui meio tomate e meia cebola, já picadinho, tá, em cubinho. Eu vou colocar aqui na salada também. Quem não gostar de algum desses ingredientes, só tirar, tá bom, gente? Isso aqui eu fiz com as coisas que eu gosto de utilizar. Vocês me perdoem aí os latidos de cachorro aqui da minha rua, que quando eu tava gravando essa narração aqui do vídeo, não tinha como, né? Eles ficavam latindo ao mesmo tempo que eu falava. Coloquei também aqui algumas azeitonas. E agora eu vou ter que colocar o tempero, tá? Eu vou temperar aqui, eu coloquei maionese. Eu coloco tudo a olho mesmo, tá bom? Como vocês estão vendo aí, a gente vai dosando as quantidades de forma a gente gosta. Então não tem muito que quantidade medida, tá bom? Ai, gente, me desculpa o cachorro, tá bom? Eu vou temperar com sal. Eu tenho esses moedores, mas quem não tem pode usar o sal normal refinado, né? Também vou colocar pimenta do reino. Pimenta do reino eu já acho mais interessante a gente usar a moída na hora, porque a outra, pelo menos assim, é o que as nutricionistas falam, né? Que ela tem muito conservante, muita coisa misturada, não é só a pimenta. E essa pimenta moída na hora, ela tem mais um cheiro mais gostoso na comida também. Um pouquinho de azeite. Eu vou usar meio limão, mas para quem não gosta de limão pode ser o vinagre, tá? Eu não sou muito fã de vinagre, eu uso muito pouco, sou mais do limão mesmo, principalmente para temperar a salada. Então eu venho aqui com meio limão, espremo legal aqui. Como eu já disse para vocês, esse espremedor é super legal, porque ele utiliza até o final mesmo. Agora eu vou colocar outro ingrediente que também é opcional, que é a uva passa. Eu tenho aqui a branca e a preta, eu sempre tenho na minha casa, porque eu como às vezes no meio do dia com mix de castanha, eu coloco em bolo, em salada. Então são coisas que eu sempre tenho em casa, mas quem não gosta é só não colocar, tá bom? Nessa salada também ficaria muito legal a gente colocar maçã e abacaxi. Pra quem gosta de um agridoce é muito legal. Agora eu vou só misturar a minha salada aqui. E aí eu vou dosando, se eu quero mais maionese eu coloco. Normalmente eu não coloco muita maionese não. E olha só, ficou uma salada super completa, bem temperadinha e é uma delícia. Muitas vezes eu almoço só salada. Fica muito bom mesmo. E tá pronta a nossa salada. Agora nós vamos para uma sopa de legumes com macarrão e frango. Essa sopa, gente, eu fiz um dia que estava super frio aqui na minha cidade. Então eu cozinhei 2 batatas, aí eu tirei uma, eu deixei outra só dentro da panela com um pouquinho da água do cozimento, que aí eu vou passar com o mixer. Eu vou mixar assim, ó, bater com o mixer dentro da panela mesmo, esse mixer meu pode, até que ela fique esse creme que vocês estão vendo aí. Ela fica um creme bem grossinho. Eu vou ter que diluir ele um pouco com água para eu poder cozinhar o macarrão. Senão ele vai endurecer, vai queimar e eu não vou conseguir cozinhar meu macarrão dentro dele. Então eu vou colocar um pouco de água até chegar na textura que eu acho que é interessante para cozinhar o macarrão. Já ligo a panela, ligo o fogo, na verdade, né? Ligo o fogo e vou diluir então um pouquinho com mais água aí, vou vendo conforme a textura vai ficando se eu preciso de mais água ou não. Que ela vai voltar a evaporar durante o cozimento do macarrão, então ele vai ficar um caldo bem grossinho. Então a batata ela tem esse propósito, né? Ela engrossa as coisas com facilidade. Os cremes, os molhos. Então, é legal pôr, tá bom? Quem não quiser pode fazer com água também. Aí eu vou colocar cenoura picadinha. Gente, é muito prático comprar essas embalagens já tudo picado, né? Eu utilizo pra caramba. Coloquei ali a cenoura. Ó, já tá fervendo a minha panela. É muito rápido, gente. Mistura um pouquinho, porque eu preciso de mais água. Vou colocar mais um pouquinho de cenoura, que eu achei pouco. Eu gosto bastante de cenoura, então eu vou pôr. Aqui vocês podem pôr os vegetais que vocês quiserem, tá bom? Os legumes que vocês quiserem usar. Eu vou colocar o que eu tinha aqui na minha geladeira e que eu gosto de comer, tá bom? Então eu coloquei mais um pouquinho de água, agora eu vou vir com um pouquinho de repolho.
Eu super gosto de repolho ou couve em sopa. Não sei se vocês também são assim. E pra mim, fez um friozinho, eu já tô fazendo sopa. Porque aqui na minha cidade é difícil fazer fazer frio. É uma cidade muito quente, abafada. Eu não tenho rio que passa aqui na minha cidade, eu não tenho nada. Então, necessita aí de fazer uma sopinha gostosa quando dá, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de macarrão Ave Maria. O dia que eu comprei esse daí, eu não tinha encontrado o integral. Então, eu comprei o normal mesmo. Tá bom? Então eu coloquei um pouquinho do macarrão. Olha, mesmo assim, como já tem bastante coisa agora, eu acho que precisa de mais água, tá bom? Então aí vocês vão vendo conforme as coisas que vocês forem colocando. Se eu deixar só assim, vai queimar e não vai ficar bem cozidinho o meu macarrão. Coloquei mais um pouquinho de água, deixei ferver, como vocês estão vendo aí. Agora eu vou temperar, vou pôr sal. Pimenta do reino. Eu vou usar também um pouquinho de páprica picante. Aqui é opcional, tá bom? Tem muita gente que não gosta, pode ser coloral também, que eu uso mais pra dar uma corzinha. Né? Na sopa, não fica essa sopa branca por conta da batata, né? Agora eu tinha aqui um filé de frango que eu cortei, que já estava cozido na air fryer, e eu vou voltar ele com a batata, a outra batata que eu tinha cozinhado, né? Quando eu cozinhei a batata, eu cozinhei duas. Então, uma eu bati no creme e uma eu deixei para colocar na sopa. Ela já está cozida, por isso que eu estou colocando agora no final do preparo, tá bom? Junto com o frango. E agora é só provar o sal. Se tiver tudo do gosto de vocês, a sopa tá pronta. E olha só que sopa super nutritiva. Gente, tem verduras, proteínas, tem a batata que é o carboidrato, é uma refeição completa. Uma ideia super legal para café da manhã é o pão de queijo de frigideira. Eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu, tá bom? Ainda continuava friozinho na minha cidade, vocês podem perceber que eu tô até de manga comprida aí. Então, eu aproveitei para fazer essas comidinhas mais quentinhas, mais gostosas, né? Com certeza no inverno eu vou fazer bastante. Aí eu vou colocar no meu bowl 2 colheres de tapioca. São 2 colheres cheias, tá bom? Mas como meu saquinho tava tirando metade da tapioca da minha colher, eu coloquei 3 rasas. Mas são 2 bem cheias, tá bom? Agora eu vou quebrar um ovo. Eu coloquei um só porque meu ovo tava bem grandão. Olha só o tamanho dessa gema. Então eu coloquei só um, tá bom? Não sei se vocês são como eu, também fico lavando a mão toda hora. Agora eu vou colocar um pouco de queijo ralado. Esse meu aí é o parmesão, mas pode ser qualquer queijo que ficou meio durinho na geladeira. Eu ralo e vou colocando nesse potinho aí. Então, muitas vezes tem vários tipos de queijo misturado aí dentro, porque eu vou colocando aqueles que vão ficando durinhos na geladeira. Agora eu vou colocar um pouco de requeijão, no caso, acho que é uma colher de sopa, aproximadamente, tá bom? Como o meu aí era o catupiry, eu coloquei direto da bisnaga mesmo, eu coloquei uma quantidade que dá aí uma colher de sopa bem cheia, tá bom? Eu coloco para dar cremosidade e mais um tom de queijo. Ficaria como 2 queijos, 3 queijos, né? Só coloquei ali um pedaço do catupiry da minha bisnaga. Agora eu vou temperar com sal. Gente, é só um pouquinho de sal, tá bom? Porque o queijo já é bem salgado, o requeijão é salgado, a gente tem que tomar cuidado com o sal nos preparos, tá bom? Principalmente quando a gente usa ingredientes que já são salgados, tá bom? Agora eu vou juntar tudo com o meu garfo aí, eu vou bater bem bonitinho até incorporar essa massinha toda. Toma cuidado para incorporar bem a tapioca que fica no fundo, porque como eu coloquei ela primeiro, ela fica meio que grudadinha no fundo agora, que ela umedeceu. Então, misturar bem todos esses ingredientes até formar uma massinha bem homogênea. Não demora muito, vocês podem ver que é simples, ó. E tá prontinho.
Já misturei a minha massa aqui, já tá bem incorporadinha. Só vou tentando destruir bem os granulozinhos da tapioca, como eu falei pra vocês. Se for na hora de comer, ela não ficar com aqueles pedaços, né? Com aquelas empedradinhos da tapioca, que aí não vai ficar legal na textura na boca, né? E daqui nós vamos lá pra frigideira. Minha frigideira já tá aqui, já tá pré-aquecida. Eu vou pôr um pouquinho de nada de óleo, tá bom? Porque a minha frigideira aqui é antiaderente. Mas, como às vezes eu não confio muito na antiaderência dela, mas por ter queijo, né, meio complicado, às vezes gruda um pouquinho, eu coloco um pouquinho de óleo. Mas é uma coisinha minúscula, tá bom? Agora eu vou colocar toda essa massinha dentro da minha frigideira, que já está pré-aquecida. Como vocês podem ver, já tá até fervendo, ó. E, gente, é super rápido, tá bom? Quando essa massinha começar a formar umas bolhas em cima, a gente já pode virar. E ela desgruda super fácil da assadeira. Da frigideira, quer dizer. Então, eu vou deixar ela aqui, ela vai começar a fazer as bolinhas e a gente vai virar. Olha lá, ela já fez as bolinhas, cresceu um pouquinho. Já tá super soltinha, ó. Eu vou pegar com a espátula só e virar ela normalmente dentro da minha frigideira. Tá bem douradinha já, olha que bonita. Gente, no meu café da manhã é bom demais, tá bom? Eu adoro pão de queijo. Depois eu coloquei no meu pratinho e olha só como ficou. Eu vou cortar pra mostrar pra vocês, mas a gente tava super quente mesmo. Eu até tentei partir pra mostrar pra vocês aí o puxa do queijo, mas tava queimando a minha mão. Então, quase que eu não consigo. Aí ficou meio atrapalhada essa parte aí por conta de tá muito quente, tá bom? Mas tem que comer quentinho mesmo. Mas olha só como é que já estica, ó. Fica super fofinha, a massa super levezinha e fica bem puxa do queijo. Ui, que quente, meu Deus. Olha só como fica, uma delícia. Agora eu vou mostrar pra vocês uma opção de mistura com frango, tá bom? É um frango com molho teriyaki que eu faço aqui na minha casa. Então, frigideira aquecida, fio de azeite. Eu peguei aqui 3 filés de frango que eu já tinha na minha geladeira e eu cortei ele em tirinhas. Então, eu vou colocar ele dentro dessa frigideira. Pode ser também desfiado, como vocês quiserem. Mas como eu quis fazer aqui direto, mais rapidinho, eu não cozinhei o frango. Então, eu deixei ele, os filés e cortei em tirinha. Agora, a gente vai dar uma boa de uma fritada nessas tirinhas de frango até ficar bem douradinha. Tá bom? Para isso, fazer o frango manter a suculência. Que se eu deixo ele assim e vou deixando aí muito tempo dentro do molho, ele vai ficar um frango ressecado, tá bom? E não é o que eu quero. Então, eu vou aí dourar ele todinho antes de continuar a receita. Se vocês acharem que a quantidade de azeite é muito pouco, alguma coisa assim, vocês colocam um pouquinho de água que já vai ajudar o frango continuar fritando sem a gente ter necessidade de colocar mais óleo, tá bom? Eu coloco muito pouco óleo nas minhas comidas, até mesmo nas frituras. É super pouco óleo, como vocês podem ver. Então, eu vou mexendo ele aí para ele dourar todinho, até ficar dessa forma aí que vocês estão vendo. Ele demorou acho que uns 5 ou 6 minutinhos para ficar assim. Eu vou tirar esse frango da minha frigideira, coloco num prato aqui do lado, volto à frigideira. E eu vou colocar novamente mais um pouquinho de azeite. É bom a gente deixar todos os preparos prontos já, porque é como a frigideira é a mesma, né? Ela fica ligada o tempo todo. Então, a gente não perder tanto tempo. Aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa super legal que eu tenho aqui na minha casa, que é esse processador manual. O meu é da marca Kitchen. Tá bom? Eu comprei numa loja de variedades de coisas para casa aqui na minha cidade. As famosas lojas de R$1,99, né? Só que não foi R$1,99, foram R$29,90. Então, a gente vai colocar a cebola ali dentro, o alho que vocês quiserem, e a gente vai puxando essa cordinha até processar. E olha só como fica bem picadinho. Eu uso isso quase todo dia aqui na minha casa. E eu tô tentando abolir, né, o alho já processado, porque ele tem muito conservante também. Então, eu quero começar a comprar aquele alho descascado para poder colocar aí dentro e fazer fresquinho todo dia. Aí, eu coloco aí... eu coloquei meia cebola, tá bom? Eu vou dourar ela bem nesse azeite aí. Eu não vou deixar ela ficar muito queimadona, assim, muito douradona. Eu vou deixar ela só soltar um pouquinho de líquido e a gente já vai continuar o processo. Quem gosta da cebola um pouco mais torradinha, pode deixar, tá bom? Eu não gosto porque eu acho que eu corro o risco de amargar a receita sem querer. Agora eu vou vir com um pouquinho de alho.
Sempre no fogo bem baixinho, tá bom, gente? Porque espirra pra caramba e a gente não deve se machucar, não é verdade? Agora eu vou colocar aqui meia xícara de shoyu, tá bom? Eu coloco tudo a olho, como eu falei pra vocês. Agora eu venho com 3 colheres de chá de açúcar. Eu estou usando o refinado, mas vocês podem usar também o cristal, o demerara, o mascavo, tá bom? Pode ser qualquer um. O que eu tinha mais na mão aqui era o refinado, então eu usei 3 colherzinhas pequenas, tá bom? E sempre misturando, a gente não pode deixar esse shoyu queimar, senão ele também vai amargar a receita da gente, tá bom? Eu vou colocar a mesma quantidade de shoyu, mesma quantidade de água para diluir um pouquinho esse molho, para ele não ficar tão forte de shoyu, né? Porque o shoyu é bem forte, bem salgado. E aqui eu vou temperar com pimenta calabresa. Vocês coloquem a gosto. Como eu gosto de um pouquinho mais picante, coloquei aí uma quantidade legalzinha, tá bom? Agora nós vamos colocar 1 colher de sopa de amido, que eu diluí num pouquinho de leite. Gente, é uma quantidade super pequenininha de leite, só para diluir mesmo o amido de milho, que vai servir para engrossar o nosso molho, tá bom? Então eu vou misturar bem ali dentro da minha xícara, coloco dentro do meu molho. E agora é misturar bem para incorporar esses ingredientes. Eu já vou voltar com o frango, tá bom? E aqui a gente tem que ficar bem esperto, porque vai engrossar super rápido. Então a gente não pode deixar queimar. É mexendo o tempo todo até chegar na consistência de molho que a gente deseja. No caso, eu gosto de um molho bem mais grossinho, então eu deixei ele apurar bem. Sempre com o fogo médio para baixo, tá bom? E o shoyu ele vai grudando nas laterais. Você pode ver que eu sempre vou puxando nas laterais para não queimar. Olha só, agora que já está fervendo, vocês conseguem ver, ó. É nas laterais que ele vai pegando, então a gente vai puxando para não queimar, tá bom? Essa receita é super gostosa, dá para fazer também com carne vermelha, eu já fiz, tá bom? Nesse dia aí, meu esposo queria comer frango, então eu fiz com frango, mas pode ser com carne vermelha também, fica super gostoso. Olha só, ainda está bem líquido, a gente tem que deixar apurar. Que é um creme bem suculento, né? Um creme grossinho. Olha só como já engrossou super. Agora eu vou finalizar com cheiro verde. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu estou colocando cebola e salsa, que é o que eu mais gosto de usar aqui na minha casa. E daqui tá pronto. É só a gente desligar e se deliciar com esse frango. Fica muito gostoso mesmo, gente. Ele só com arroz branco já faz a refeição completa de qualquer pessoa. Me contem nos comentários se vocês gostam desses alimentos com toque um pouquinho mais oriental. Eu gosto bastante. A nossa última receita de hoje é a carne com batatas na panela de pressão. Gente, eu uso muito panela de pressão aqui na minha casa. E várias amigas minhas têm medo de usar a panela de pressão, né? Então a gente tem que ter um cuidadinho aí de colocar uma água suficiente para que essa panela não resseque e não estoure, tá bom? Então eu coloquei um pouquinho de óleo de girassol. Agora eu coloquei meia cebola cortada em pétala. Tá, eu cortei no meio e fui cortando as pétalas assim mais larguinhas. E essa cebola, ela precisa soltar a água antes de eu colocar os demais ingredientes, tá? Isso é bem rápido porque eu tava com a minha panela no fogo alto. Nesse momento a gente pode usar o fogo alto, tá bom? Coloquei ali um pouquinho de alho processadinho, tá? Porque eu não gosto de sentir o sabor do alho, de morder o alho. Então eu coloco ele bem processado mesmo. E agora eu vou usar a carne. Eu coloquei 250 gramas de acém. Eu tinha aqui na minha geladeira, eu fui tirando os pedaços que estavam grudados aí, né? E alguns eu não consegui tirar, tive que tirar com a faca. Então eu já volto e coloco aí pra vocês verem, ó. Ele não tava saindo. Aí eu fui lá na minha pia, tirei com a faca e coloquei de volta aí a carne. E agora a gente vai refogar essa carne até que ela doure um pouquinho. A mesma coisa do frango. Para que crie uma casquinha e não deixe essa carne perder tanta água assim. Para que fique uma carne super cozidinha e bem suculenta. Aí eu coloquei pimentão. Eu comprei aqueles mini pimentão, tá? O amarelo e do verde, então eu coloquei 2 de cada do mini. Aí dentro da minha panela, picadinho. E sempre eu vou misturando, gente. Desculpa aí o bração na frente da câmera, mas esse ângulo aí não me favoreceu muito não. Tem que colocar um pouco mais de lado, no caso. E eu vou sempre refogando, mexendo bastante com a panela pra gente poder incorporar esses sabores. Tá bom? E assim, mexendo, eu vou fazendo soltar a água da carne um pouquinho, soltar a água da cebola, soltar do pimentão e esse sabor todo se unir.
Eu vou usar cenoura, a mesma cenoura picadinha. Vocês podem ver aí que rende pra caramba uma marmitinha dessa daí. E aqui na minha cidade não é caro não, acho que eu paguei R$3, tá bom? E é mamão na roda, porque ajuda a gente a comer mais verduras, mais legumes saudáveis. Sem ter aquele trabalhão todo de ficar cortando, picando e ralando todo dia, né? Deixa minha carne dourar bem legal. Agora que ela já tá bem douradinha, até a parte que eu deixei dourando, eu cortei um pedacinho do vídeo, senão ia demorar muito, tá bom? Eu vou vir com um pouquinho de molho de tomate. Quem não quiser usar o molho de tomate pronto, esse que eu tô usando é o de molho de tomate com pedaços manjericão da Heinz, tá? Pode colocar um tomate bem maduro, picadinho. Também fica super gostoso. Eu já coloquei, mas os meus tomates aqui estavam mais verdes, que eu gosto de comprar mais verdinho para salada, mais firme, né? Então, os que eu tinha aqui não dava para colocar aqui na receita. Então, eu coloquei o molho de tomate pronto mesmo, tá bom? Aqui a gente já vai entrar com os temperos. Eu vou usar sal. Eu não uso muito sal na minha comida, vocês podem ver, ó, é bem pouco sal. Porque os temperos que eu uso, assim, temperos diferentes, naturais, eles já agregam sabor. Então, não me necessita de usar tanto sal nas minhas preparações, né? Isso que é legal da gente usar esses temperos diferentes, né? Páprica, chimichurri, orégano, manjericão. É legal porque a gente diminui a quantidade de sal nas receitas. Essa dica foi uma cliente minha que é nutricionista que me deu. Quanto mais temperos a gente usa, menos sal a gente necessita pôr, tá bom? Aqui eu vou colocar um pouquinho de colorau. Tá bom? O Colorau Paraíba é o que eu compro aqui na minha cidade, nesse empório, onde eu já falei pra vocês que eu compro todos os temperos naturais aqui da minha casa. Então eu vou colocar um pouquinho aqui dentro, só pra dar uma corzinha mais bonitinha na minha preparação. Eu vou colocar água até cobrir. Eu coloquei 1,5 copo de água pra cobrir a carne. Vou misturar mais um pouquinho e vou fechar a minha panela de pressão. Quando a gente fecha a panela de pressão, a gente já pode abaixar o fogo de médio para baixo, tá bom? Eu deixo no fogo médio aqui, que o meu fogo, a boca do meu fogão que eu estava usando era uma boca bem pequenininha. Então, eu coloquei ela no médio e deixei após pegar a pressão por 15 minutos. Passados esses 15 minutos, eu vou abrir a panela, tira a pressão primeiro, claro, abre a panela e eu vou ver como que tá a carne. Aqui no caso, a carne ainda estava um pouquinho rígida, tá bom? Ela não estava dura, estava um pouquinho rígida. Então, eu coloquei 2 batatas cortadas. Eu corto ela em 8, né? Eu corto no meio e corto em 4. Fica os pedaços bem grandes, né? Coloco as batatas aqui dentro, vou dar mais uma misturadinha e eu vou fechar a minha panela novamente. A quantidade de água que eu tinha na minha panela era suficiente para cozinhar a batata, tá bom? Se vocês acharem que tem pouca quantidade de água na panela de vocês, nesse momento vocês podem colocar um pouquinho. É que eu não quero que fique uma carne em molho, tá bom? Eu quero que fique mais sequinha. Então, eu vou colocar mais água não. Coloquei só a batata e volto minha panela para pressão por mais 10 minutinhos para cozinhar essa batata e terminar o cozimento da carne. E olha só, gente, como que ficou. Essa carne está desmanchando. Vocês podem ver aí, ficou muito gostoso mesmo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima compilação de receitas.